Obrigado pelo seu carinho, Kleber. A partir de agora, o seu telespectador também passa a acompanhar o Rede Família Esportes, repercutindo as principais notícias esportivas desta segunda-feira no Camarote Rede Família. O camarote que vai aí repercutir esse final de semana de muito futebol, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos discutir também um assunto interessante, que é o investimento no futebol, né? Muitos clubes investindo muito pesado e o retorno está sendo pequeno, hein? Boa noite, Arthur. Boa noite, Guina Paiva, ao craque Zenon, ao nosso convidado, treinador de sucesso em todo o Brasil, Zé Teodoro. Vamos debater o futebol nesse final de semana, no Camarote Rede Família, na dimensão nacional da programação da Rede Família. A, B, C, vamos falar tudo, Copa Paulista. Hoje tivemos arbitral da A2, da A3, mas no início eu estou muito contente com o resultado das eleições. Gostei muito da vitória de um cartola polêmico, Alexandre Calil, em Belo Horizonte e principalmente no Rio de Janeiro, calando a boca dessa imprensa fascista que quis mudar o resultado da eleição no Rio de Janeiro. Fiquei muito contente com a vitória a prefeito nas urnas do bispo Marcelo Crivella, gostei muito. Revista Veja fez tudo, mentiu para mudar a eleição no Rio de Janeiro. As pesquisas dizendo que estava meio apertado, 20 pontos de diferença, apertado aonde? O Brasil precisa tomar cuidado com o que essa imprensa fascista acaba colocando para enganar o cidadão comum. Mas vamos falar de futebol, falar de Santa Catarina, Zenon. Ontem conhecemos os dois times que ascenderam à primeira divisão de Santa Catarina. E o Atlético Tubarão conseguiu acesso, técnico Marcelo Babilha, e o outro time, depois de 46 anos, Almirante Barroso de Itajaí, conquistando o acesso para a primeira divisão da valorizada Série A1 de Santa Catarina. Para mim, não tem jeito, Palmeiras já é campeão, mesmo com a derrota frente ao Santos, deu Palmeiras. E vamos falar também da decisão da Série C, 1-1, Guarani Boa, e ficou tudo para o sábado. Sábado vai ser um jogaço na cidade de Varginha, com o Boa podendo empatar em 0-0, 1-1 para os pênaltis, 2-2 para frente. O Guarani conquista o título, sendo que quem ganhar é o campeão. Boa noite, Zanão. Muito boa noite, Guina Paiva, boa noite, Arthur, boa noite, Zé Teodoro. Enfrentei muitas vezes, lateral que já atacava. Inclusive tem um jogo contra o Corinthians que ele acabou fazendo um gol contra nós no Pacaembu, só que nós vencemos por 2-1. Mas o Zé Teodoro foi para a rede. Foi para a rede. Era um lateral ousado, lateral com técnica, que sabia o que fazia com a bola. Hoje é professor, hoje é técnico de futebol, um dos melhores que nós temos por aí, faz grandes trabalhos, né? E com certeza, em breve, ele estará aí dirigindo um grande clube do futebol brasileiro, porque conhecimento ele tem. Sobre esse final de semana, tivemos alguns resultados que não eram esperados, como, por exemplo, o Corinthians contra a Chapecoense na Arena Corinthians, o Corinthians não apresentando um bom futebol e a Chapecoense, então, saiu, lógico, com um resultado que lhe satisfez muito, esse empate da Chapecoense. O Corinthians precisa melhorar um pouquinho mais. É verdade que o Oswaldo ainda está em processo de trabalho com esse time, né? Então, é isso aí. O Corinthians vai brigar, na minha opinião, vai brigar para ficar entre os 6, para ter o seu lugar na Libertadores. O grande jogo da rodada, sem dúvida nenhuma, envolveu o Flamengo e Atlético Mineiro, um grande jogo que aconteceu lá no Mineirão, com o Flamengo chegando ao empate quase que no final da partida, e um jogo eletrizante, emocionante, os dois times jogando futebol, como nós falamos aqui na sexta-feira, Robinho e Diego travando um ótimo duelo, né? Dois jogadores que deram uma cara nova, o Robinho para o Atlético e o Diego para o Flamengo. Desde a chegada do Diego, o Flamengo tem tido um crescimento, né, de produtividade. E então é isso.
campeonato, na minha opinião, ainda está aberto, mesmo com essa vantagem do Palmeiras, mas não vejo ainda, não dá para cravar aqui que o Palmeiras será o campeão, Guina. Até porque tá jogando mal o segundo tempo do Palmeiras contra o Santos, não deu um chute no gol. Precisa tomar muito cuidado. O Palmeiras precisa de 2 vitórias. Mas tem jogo complicado ainda para se jogar. O último jogo é contra o Vitória lá na Bahia. De repente precisando da vitória, o Vitória dá aquela travada. Eu acho que precisa tomar cuidado ainda não é... Do jeito que vem jogando o Palmeiras ainda não dá para cravar. Se fosse igual ano passado, que o Corinthians estava com sobra, jogando com sobra, tudo bem. Apostava assim 6 rodadas antes que já era campeão. Mas agora não dá para apostar não, porque a diferença técnica está muito igual entre as equipes. E o pior, o Palmeiras não vem jogando um bom futebol. Esse é o diferencial. Boa noite, Zé Teodoro. Satisfação em tê-lo aqui no camarote. Boa noite, Guina. Satisfação, Arthur. Satisfação estar com o Zenon aqui, né? Prazer grande. Teve vários confrontos, né? Ganhava dele, ganhava da gente. Isso era naquela época marcou muito, fez muita história. Sem dúvida, a gente ainda sente muita falta da qualidade, né? Claro. Do diferencial que é um jogador como o Zenon fez. E eu acho que não está fácil, não. Hoje está difícil escolher, está difícil descobrir, né? Mas é uma satisfação imensa voltar a participar com vocês aqui no camarote. O que você trouxe de experiência da época que você jogou para essa carreira sua de treinador? O que você trouxe de algo diferenciado nessa sua carreira de treinador? Olha, todo mundo acha que o ex-jogador sempre vai virar treinador, então não é nem sempre assim, né? Eu acho que depende muito do feeling, da intuição, da sensibilidade, da parte de enxergar, da leitura de jogo, do trabalho de campo. Então tem muita coisa que envolve o lado psicológico, então são detalhes que me ajudaram muito, né? Com os treinadores como Cilinho. Sim. Eu, por exemplo, eu sou um discípulo, né? Eu gosto de trabalhar com gente nova, eu gosto de descobrir, gosto de enxergar, gosto de dar oportunidade para a base, gosto de ver, né? O jogador que realmente está desbrochado, está se começando a abrir responsabilidades, voltar a crescer dentro da sua idade, né? Mostrar o potencial. Então Pepe, Carlos Alberto Silva, né? O Vanderlei, trabalhei com o Vanderlei, então de todos eles eu tirei um pouco, anotei um pouquinho na minha caderneta e hoje a gente estuda, atualiza e coloca em prática. O Zé Teodoro tem feito trabalhos bons. O Santa Cruz só voltou até alguma visibilidade graças ao trabalho do Zé Teodoro, que talvez para essa história recente do Santa Cruz seja o treinador mais importante que o Santa Cruz teve. O Zé Teodoro tem feito trabalhos bons em todos os lugares, no Juventude, aqui no interior de São Paulo, quando o Rio Branco de Americana, quando o Paulista de Jundiaí, quando a Portuguesa tinha um respeito, o Zé Teodoro dirigiu esses times, dirigiu times de norte a sul do país, sempre com êxito. Esse ano eu acho que o Zé Teodoro errou ao assumir um compromisso de trabalhar no futebol do Piauí. O futebol do Piauí é um trabalho mais doméstico, não é um trabalho para aquele profissional que tem a projeção do Zé Teodoro, e ele acabou dirigindo o River do Piauí, depois o Itumbiara, que é um time grande. Eu não sei como é que vai ser agora com o falecimento do José Gomes, mas o Itumbiara é uma potência no futebol de Goiás. Uma coisa que eu acho interessante, Zé Teodoro, que os jogadores, você pega a relação dos treinadores hoje, ex-jogadores, não os burocráticos, digamos assim, os que foram jogadores, o time que mais cede treinador jogou no São Paulo. É uma coisa impressionante. Não sei se tem a ver com o Cilinho, com o Pepe, com o Carlos Alberto, que você falou, mas o São Paulo cede muito treinador. Talvez, Arthur, pela postura, pela personalidade, pelo estilo de comando, de liderança, da maneira que o São Paulo trabalha, escolhe os profissionais, né? Então, hoje nós já temos um aí que já está praticamente está estudando, né? Ele vai ver que nada é fácil, né, Zé? O ex-goleiro do São Rogério Paulo, Ceni. Rogério, que está querendo entrar. Eu acho que é importante ele se preparar primeiro, porque a coisa aqui é bem diferente na hora, né? Ser jogador, mas passar a comandar grupo é bem diferente. Então você tem que ter uma equipe boa, você tem que conhecer do tablado mesmo, você tem que saber dominar a situação, mas ele tem liderança, tem comando, e o São Paulo sempre revelou
E a maioria dos treinadores estão Pegar os times que você jogou no São Paulo, quase todo o treinador time do Juventude é um jogador que passou pelo São Antônio Paulo. Carlos. Antônio Carlos, né? Foi formado também. Formado no São Paulo. No São Paulo. Aquele grande time do São Paulo de 85, 86. Você virou treinador, Dario Pereira, Silas. Márcio Araújo. Márcio Araújo, que está aí também, precisa, né, de voltar a ter oportunidade. Dario Pereira. Vários Todos eles tiveram conquista, né? Tem um currículo bom. Agora falta voltar novamente a dar oportunidade, né? E Muricy, que praticamente está, no ocaso da carreira dele também, jogador formado pelo São Paulo. É verdade. De volta com o camarote, mesmo na crise, o investimento financeiro continua movimentando os cofres dos clubes do país. Vamos ver essa matéria. Apesar da crise, o futebol continua movimentando cifras milionárias no país. No ano passado, os times da Série A do Campeonato Brasileiro gastaram R$1,5 bilhão de reais com salários e direitos de imagem. Os clubes que mais gastaram com os jogadores foram Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Internacional. O curioso é que São Paulo, Internacional e Cruzeiro, que tradicionalmente investem bastante e no ano passado estiveram entre os 5 que mais gastaram, neste ano não estão muito bem. Já o Palmeiras, que foi o terceiro a mais gastar na temporada passada, terminou o ano passado como campeão da Copa do Brasil. E já em 2016 é o favorito a conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O consultor de marketing e gestão esportiva, Mir Somoge, fez este levantamento. Para ele, falta evolução na gestão dos clubes de futebol do Brasil para concorrer com aqueles que conseguem mais dinheiro. E a presença do torcedor na arquibancada do estádio também tem jogado a favor do Palmeiras. Se você começa a injetar recursos, como o caso do Palmeiras, o Palmeiras vai ser campeão. Isso é um fato, mas ele só conseguiu injetar recursos porque tinha um magnata, como na casa da Europa, ajudando o clube no momento em que o clube não tinha dinheiro. Agora o clube se alavancou, graças ao bom desempenho, inclusive, mais sócio-torcedor, uma nova arena, e isso acabou contribuindo para que ele atingisse esse grau de desenvolvimento esportivo. Na visão do consultor de marketing, também é possível ter um bom desempenho sem gastar tanto dinheiro. O investimento na base, como o Santos fez, é um exemplo. Neste ano, o time é forte candidato a garantir classificação para Libertadores, mesmo estando longe dos maiores gastadores do país. O Santos deveria estar indo para a segunda divisão, depois de tudo que passou na sua antiga administração, e está indo numa posição de destaque na competição. Isso também tem muito a ver com o excelente trabalho que se faz na categoria de base. Tenta se reconstruir com receitas muito baixas. Só para você ter uma ideia, ele fatura menos da metade do Flamengo. Tá aí essa matéria importante, Arthur, uma matéria que fala sobre o investimento. Cada ano que se passa, os clubes investem mais e a qualidade dos clubes parece que está diminuindo, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem falado isso aqui faz tempo. Precisa ter uma fiscalização desses gastos. O futebol acabou sendo um Eldorado para ladrão. Tem muito dirigente aí roubando. Eu sou a favor de um teto salarial no futebol brasileiro. Eu sou a favor disso. Mas o que acontece é o seguinte, o dirigente está acumulado com o empresário, então ele ganha um percentual no que o empresário ganha. E daí, geralmente, é meio a meio. Daí o que acontece? Precisa a conta estar mais alta para ele ter um rendimento maior. É uma situação delicada essa, com muito dinheiro no futebol e os clubes devendo para todo mundo. O Boa, que corre o risco de ser campeão, hoje tem mais possibilidade de ser campeão da Série C do que o Guarani, está indo para 3 meses de salário atrasado. O Boa de Varginha, que o ano que vem vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Bragantino, que está caindo para a Série C, também na mesma situação. Isso de norte a sul do país. E o dinheiro tem. Está tendo o dinheiro da televisão, tem o dinheiro da publicidade, tem o dinheiro da própria formação do atleta. Precisa ter uma fiscalização. Infelizmente, o governo não conseguiu criar um mecanismo para isso. As próprias federações e a CBF também precisam ser fiscalizadas. O salário desses funcionários da CBF é astronômico. Tem salário de funcionário da CBF que em um mês é maior do que o orçamento anual de muito time aqui no interior de São Paulo. Zé, 1,5 bilhões de reais investidos no futebol com salários e outros investimentos no ano passado. É muito dinheiro, né? Se for pensar nessa crise
que o país vive é muito dinheiro. Com certeza, Guilherme. Com certeza é muito dinheiro, só que esse dinheiro não é usado devidamente e adequadamente. Isso já acontece há uns 10 anos. De 10 anos para cá, pessoas que entram no futebol entram para conciliar interesses próprios e não interesses dos clubes. Por isso que a maioria dos clubes, se eu não me engano, de 80% a 85% dos clubes estão com problemas seríssimos financeiros. Olha essa notícia que está agora no futebol interior. E o Zé Teodoro foi treinador da Portuguesa e o Zenon jogou na Portuguesa. Acabou de ser punida. A Portuguesa não pôde participar do arbitral. O deputado federal Arnaldo Faria de Sá foi com autorização do conselho participar do arbitral da 2 e não pôde participar em razão da inadimplência da Portuguesa em taxas. Em taxas. É a situação que vive o futebol. E eu acho que o Zé Teodoro também tem muito para receber. Tem lavado muito balão, Zé Teodoro? Olha, Arthur, vários clubes nós estamos enfrentando muita dificuldade, né? Não, você tem uma poupança na realidade, né? Você tem uma poupança. Eu até porque vou... clube que fica devendo, um dia vai ter que pagar. Desde que cobra. Então, né? na realidade, mas é uma poupança. Tem né? muito profissional que não quer cobrar. Tem muito profissional que fica com medo de ir para a justiça. Mas já estão tomando as providências e acho que o futebol hoje, eu estou ouvindo aí o Arthur e o Zenon, eu acho que está faltando gestão e gerenciamento. Falta transparência, seriedade. Eu acho que se continuar dessa forma que está, muitos clubes vão fechar as portas. Isso vai... Então a coisa está funcionando de uma forma muito diferente e a gente, quando você começa, recebe o primeiro mês, não recebe mais. Então, quer dizer, a tendência natural é entrar na justiça para receber. O treinador, na realidade, né, Zé, ele não tem contrato com o clube, tem? Ou é só verbal? Não, hoje não existe mais, tem um contrato, agora você tem uma multa dentro da situação. Do contrato, Zenon, independente do contrato. Então, é isso que eu estou falando. Alguns treinadores exigem contrato, outros não têm a condição de exigir. Independente do contrato, independente disso, a partir do momento que um treinador vai trabalhar num clube, tem a lei trabalhista, a CLT, consolidação das leis do trabalho, que tem que ser seguida. Então o clube tem que pagar o salário, o 13º, os encargos dessa contratação que é feita. Mandou embora, tem que pagar um mês de aviso prévio. Então, independente do contrato, o mínimo tem que ser respeitado, que é o que está escrito na CLT. Só que vários treinadores têm medo de entrar na justiça, imaginando que possa haver uma represária de outro clube. Eu particularmente, eu acho que o futebol precisa tomar um rumo com relação ao treinador que trabalhar na divisão, ele faz o contrato, o clube se mandar embora, tem que cumprir até... Isso. Fez isso nessa temporada e também serve para a temporada passada. Outro detalhe é o trabalhista, as ações trabalhistas, os clubes deveriam participar das competições, se saldar com os compromissos. Aí nós vamos modernizar. Aí nós vamos ter 90% dos clubes não disputando o campeonato. Vamos ficar fora uns 90%. Mas hoje, vamos fazer justiça. A Federação Paulista de Futebol, que é outra. Depois que o Marco Polo saiu da federação, entrou o Reinaldo, é outra. Hoje, no Campeonato Paulista das 4 divisões, se o clube não pagar o que está lá contratado, há uma representação, pode inclusive perder ponto. Isso. E treinador é a mesma coisa. O clube contrata o treinador, se dispensar o treinador para contratar outro, tem que levar do treinador dispensado um termo de quitação. Isso já foi assim nessa temporada e vai ser na temporada 2017 aqui em São Paulo. Pena que os outros estados não agem da mesma forma. Que pena, né? Ô Zé, você já chegou a uma situação onde você se deparou com empresários rachando o salário com jogadores? Olha, tem coisas que a gente, no futebol, existe o tal do mal necessário, né? Ou seja, o empresário hoje é muito importante dentro do futebol, né? Na transação. Mas não o mal empresário, né? Existe os bons e os maus, Sim. né? Na realidade, o futebol às vezes se mancham, da maioria cria essa situação e os clubes, às vezes também tá um envolvimento, né? Não existe aquela transparência, seriedade, honestidade
Mas acontece do empresário ele fazer a transação, né? E às vezes eu, particularmente, eu sou criterioso, né? Eu emprego o jogador, mas gosto de trabalhar com o jogador, agora não vou empurrando a goela abaixo qualquer jogador. Agora eu faço o meu trabalho, a minha linha de trabalho vai continuar sendo a mesma até o dia que eu achar que devo ficar no futebol. O empresário é importante, o que não pode é o dirigente venal. O grande problema do empresário é que muitas vezes o empresário é colocado numa transação só para o dirigente ganhar. É isso que acontece. Via de regra é isso. O empresário entra num negócio, ele ganha aquele dinheiro e acaba fazendo um 50 com o dirigente, o que para mim é horroroso, é odioso. Eu não posso aceitar que alguém assuma a direção de um clube para tomar dinheiro do clube. Aqui em Campinas aconteceu isso. O Guarani fez representações criminais contra o Marcelo Mengoni. As contas mal feitas, ficou apurado que ele roubou de 18 a 20 milhões dos cofres do Guarani. Ele colocava o empresário Eduardo de Belo Horizonte para pegar o dinheiro. Na verdade, o dinheiro era dele. O dinheiro era dele. Existe até um inquérito policial em andamento no 10º distrito em Campinas. Que coisa, hein? São situações que mancham, né? É difícil. Hoje, o futebol está caminhando pelo não é todo mundo, né? Que tem algumas pessoas. Mas eu acho que já foi pior, viu? Alguns treinadores têm a sua linha, a sua maneira de trabalhar. É lógico que cada um responde pelo seu. Eu acho que se a gente começar a modernizar, ou seja, a moralizar, porque o futebol não pode tomar um rumo, né, do jeito que está tomando. O futebol virou um grande negócio, né, Zé? Balcão de negócio. Virou um grande negócio e um bolo que é fatiado, e ali a gente não sabe se são em 6 fatias, 8 fatias ou 10 fatias. Uma fatia para cada lugar. Então, isso que virou o futebol, cara. Não são todos, não vamos aqui generalizar, mas uma boa parte faz parte desse sistema. É verdade. Vamos aos resultados desse final de semana do Campeonato Brasileiro Série A. Na tela, vamos acompanhar os resultados. Sport 1, Ponte Preta 0, Fluminense 2, Vitória 2, Corinthians 1, Chapecoense 1, Atlético 2, Flamengo 2, Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 0. Virando a página, Botafogo 0, Coritiba 0, Internacional 1, Santa Cruz 1, Santos 1, Palmeiras 0, Figueirense 0, Grêmio 0 e daqui a pouquinho, 8 da noite, América e São Paulo. Vamos então comentar um pouquinho sobre esses jogos. Eu acho que só 2 resultados diferentes. O Corinthians empatando com a Chapecoense. Ninguém esperava. E o pior de todos, o Internacional. Que deu um espaço para voltar para a zona de rebaixamento. Tá muito próximo, empatando né? com o Santa Cruz. Mas o Grêmio também, né? O Grêmio no Orlando Scarpelli. Isso. empatando com o Figueirense. Não, mas o jogo foi fora. O jogo do Internacional foi em Porto Alegre. Não, mas o Grêmio, pela necessidade que tem de vencer, diferente. Poderia, de forma nenhuma, empatar com o Figueirense. Que não pode tem tido altos e baixos, aí tá mais baixo. Para quem quer chegar, tem que... Não, e para quem não quer cair... E só não perdeu porque o goleiro do Grêmio fez uma grande defesa numa cabeçada do He-Man. O Internacional não podia empatar com o Santa Cruz. O resultado do empate do Internacional com o Santa Cruz. O Internacional, o próprio Botafogo jogando em casa, empatando com o Curitiba. Também. É isso que eu estou falando. Para quem está almejando algum objetivo, neste momento... Foi mal. Em casa... tem que vencer. Também acho. Tem que vencer. Vamos ver como é que foi então o Corinthians e Chapecoense. Põe na tela. Nesta 33ª rodada do Brasileirão, o Corinthians não conseguiu se manter no G6 da tabela. Empatou o jogo com a Chapecoense em 1-1 e os 2 gols foram marcados de pênaltis. Após o empate, o técnico Oswaldo de Oliveira analisou as chances de voltar ao G6. São situações que a gente ainda vai ver bastante nessas últimas 5 rodadas, porque as equipes estão muito próximas, né? Essa alternativa de resultados, elas vão acontecer mesmo, né? Pela proximidade. E é lógico que nós tínhamos uma boa oportunidade hoje de ter a manutenção no G6. Mas nós vamos buscar, porque como nós empatamos hoje, o Fluminense empatou ontem, e as alternâncias elas vão continuar acontecendo, nós temos é que procurar nos equilibrar para que não aconteça mais conosco e a gente consiga, na próxima oportunidade, permanecer.
Ô Zé, o que todo corintiano quer agora é que ganhe 2 ou 3 jogos, permaneça no G6 e salve esse ano do Corinthians, que foi péssimo, né? Sim. Há muitas trocas, né? Sim. Técnicos, enfim, 14 jogadores vendidos, né? Negociados. Então é complicado, né? De você fazer um trabalho seguro, um trabalho consistente. Sim. Né? Então você vive em altos e baixos, mas é aquilo que eu estava falando aqui com o Zé Teodoro. Jogando em casa, você tem que ganhar, cara. Não tem como. Você tem que buscar o resultado dentro de casa, os 3 pontos. Quando você jogar fora de casa, se conseguir um empatezinho, já tá de bom tamanho. Porque se você fizer as contas, olha, presta atenção, são 19 jogos que você faz dentro da sua casa. Sim. Isso daria quantos pontos? 57. 57 pontos. 20, 60 menos 3, 57. 57 pontos você faria. E mais alguns que você consegue lá fora, 60 e pouco tava. 60 e pouco. 65. Hoje tem quantos o Corinthians? Quantos pontos tem? 51. Mas 50. por isso que é gostoso o futebol, pela falta de lógica. Justamente a não lógica no futebol é que torna o futebol esse esporte maravilhoso de discussão. Eu particularmente acho que está muito nivelado. Achei o nível do campeonato desse Nota ano 7. Muito baixo. Série B. Você vê a diferença da Série A para a Série B B? e Série A. Igualzinho, né? Igualzinho. Eu achei que até o nível da B caiu mais do que da A. Se você pegar Hoje nós temos um milhãozinho ao Palmeiras, né? E olha E lá. o Flamengo tem 2 atacantes e um meia, né? E o time não é dos melhores. E o Atlético Mineiro, que tem 2 atacantes, né? O Fred e o Sim, e o Robinho. O Prato. E o Prato. O Prato. Quem tem atacante, tem o 9, tem Então. o 10, tá com a situação melhor. Faz a diferença. Mas eu porque- acho isso que o Zé Teodoro acha. Falou. Eu vejo um nível muito parecido. Existem jogos Sim, da sim, B sim. com nível melhor do que os jogos da A. Como aqui em São Paulo. Os jogos da 2, a maioria foi melhor do que os jogos da 1. Concordo, eu também concordo com isso. Eu acho que o nível tá lá num nível 7, uma nota 7. Olhe lá ainda. Nada mais que Olhe isso. lá ainda. Quem tá liderando o campeonato é o Palmeiras. Sim, mas tem jogado grande futebol? Não. De Já jeito 4 maneira. jogos que vem. Tá muito mais à base da garra, da força, do conjunto, do que propriamente na técnica. Tá liderando porque tá sendo O elenco. o menos pior. O elenco. Mas elenco o Atlético O elenco. tem. Mas o Palmeiras Flamengo vem há tem. muito tempo com o Não, mesmo elenco. usando, né, Zé? tem Elenco mais. de 100 jogadores. E né? outra coisa que que- fez uma triagem e que ficou aí com. E que o com futebol 40. caminha junto com o futebol é a condição financeira. Não tem como, né? O Palmeiras hoje parece que tem uma situação já desde o início, já jogou, você sabe. O presidente do Palmeiras está pondo dinheiro Pois dele, né? Dinheiro da família dele. Falou em dinheiro também, o jogador, o grupo Para quem não já... sabe, o presidente do é um Palmeiras, outro a família do comportamento. presidente do Palmeiras, só é dona do Banco Itaú, né? Nada mais do que isso. A hora que a conta vier, eu quero ver. Eu também. Vamos ver então como é que foi o melhor jogo da rodada, que foi justamente Atlético Mineiro e Flamengo 2-2. Acompanhe. Pelo Campeonato Brasileiro, em um grande jogo aqui no Mineirão, o Atlético empata com o Flamengo em 2-2. Quase 50 mil pessoas no Mineirão, uma festa incrível da torcida. O lateral Marcos Rocha registra o show da massa alvinegra. O Galo vai para cima. Na jogada de Casares, Fred bate rasteiro. Fred tenta outra vez, agora após passe de Otero. Fábio Santos tabela com Robinho e chuta. O time carioca abre o placar com Diego. Vitor faz uma defesaça na cabeçada de Guerreiro. No segundo tempo, o Atlético segue pressionando e quase empata com 1 minuto nesta bonita cobrança de falta de Otero. A defesa do Flamengo impede o gol de Robinho, que por pouco não faz um golaço neste chute colocado. Só o Galo joga, Fred desvia e Júnior Urso solta a bomba. Fred é derrubado na área por Hever, pênalti. Robinho bate com segurança e faz. É o 12º dele no campeonato. A virada sai 5 minutos depois. Lance com Fábio Santos.
passe de Robinho, Lucas Prato passa pelo goleiro do Flamengo e faz um golaço. Guerreiro empata o jogo no final, 2-2. A vitória não veio, a gente queria muito, buscou, né? A gente sai insatisfeito pelo resultado, mas por outro lado também sai feliz pela reação que nós tivemos e pelo segundo tempo que nós fizemos. A torcida fez uma festa maravilhosa, né? A gente queria a vitória para eles e claro que com a torcida a gente é mais forte, eles estão de parabéns. Lutamos até o final, conseguimos uma virada e agradecer o torcedor que nos ajudou do início ao fim e vai continuar trabalhando aí. Momento de euforia, como eu falei, de alegria, a gente tomou um gol, num vacilo nosso. Mas é continuar trabalhando e dando alegria pro torcedor. É assim o futebol, por isso que ele tem esse fanatismo todo, ele é fascinante por isso. Poucos segundos podem mudar uma partida. Nós ficamos envolvidos aqui de fora, eu nem vi o gol porque eu estava envolvido aqui no negócio do arremesso lateral. Eu não sei se houve desatenção, mas você tem que ter esse poder de segurar 5 minutos de jogo, 4 minutos de jogo. É uma equipe experiente, mas entra também a competência e a qualidade do Guerreiro, do Diego. O time do Flamengo, dizem que o Atlético tem um ótimo elenco, e tem mesmo, e o Flamengo também. Você viu que entraram jogadores depois que mudaram um pouco também o jogo e infelizmente nós tomamos o gol no momento que podíamos ter segurado um pouquinho, tirado a bola, dividido um pouco mais de vigor e ficou com um sabor de derrota, mas principalmente por tudo que o Atlético fez durante o jogo. Ô Zé, um grande jogo, hein? Poderia ser decidido para qualquer um dos dois lados, Atlético e Flamengo, hein? O Atlético e o Flamengo, as duas equipes dentro do nível, né? Todas está bem servido de meia e de atacantes, né? O Atlético jogou mais, né? Foi muito mais incisivo, teve mais oportunidades de gol. Só que o Flamengo também, nas vezes que teve a chance de chegar, matou. O Flamengo encaixou a formação, né? Deu liga, deu certo. O Atlético começou, aí demora um pouco o treinador até você encontrar a formação ideal. Quando ela dá certo, vai embora. O Flamengo deu, o Atlético. Esse é o perigo de crescer no momento certo. Então o Palmeiras me parece que está tendo no primeiro tempo declínio, né, técnico? Já, as equipes estão crescendo. Isso é perigoso. Também acho que é perigoso. O São Paulo... campeonato é muito longo, né, Zé? O campeonato é muito longo. Mas faltam 8 rodadas mais? 5 rodadas. 5. Eu acho que o jogo do Internacional, Palmeiras com o Internacional, vai definir praticamente a situação porque depois, logo na sequência, pega o Atlético Mineiro em Minas. Não, se o Palmeiras vencer o Internacional, aí ele dá um duas bom vitórias, passo, né? ele dá um bom passo, mas dependendo ainda de resultados de Flamengo, do próprio Santos. Santos entrou na briga. Que ficou oriçado aí porque venceu o Palmeiras. Essa vitória deixou o Santos querendo. 6 pontos só. Deixou o Santos querendo. Agora o Santos vai jogar em Ponte Preta. Ponte Preta aqui em Campinas. Não vai ganhar a Ponte. É jogo complicado pro Santos. Não vai ganhar a Ponte. É jogo complicado. Mas ficou oriçado. Já ficou oriçado o time do Santos. Quando você tem time que você tem qualidade técnica, como é na Série A, por exemplo, Flamengo, Atlético, o próprio Palmeiras, Santos, que tem os meninos têm qualidade, a formação. O próprio Grêmio, que começou muito bem, Começou já o Renato, que botou os meninos já, quer dizer, quando tem qualidade na Série A, é diferente. Série B já é um futebol competitivo. Então a Série A, ela pode ter surpresa. Só se acontecer um desastre do Palmeiras, perdeu a primeira. Se perder a segunda, aí a coisa complica. Aí a coisa complica, também acho. Vamos ver como foi na Vila a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1-0. Põe na tela. Faltam 5 rodadas para o fim do campeonato e o Palmeiras continua dependendo de suas próprias forças para ser campeão. Precisa de 4 vitórias para festejar o título sem depender de outros resultados. A derrota para o Santos poderia ter sido pior, não fosse o empate entre Atlético e Flamengo. Você perdeu 1 ponto dos 6 que você tinha, faltando 5 rodadas. Então nós fomos favorecidos pela rodada.
Quem aproveitou bem o fim de semana foi o Santos, que ultrapassou o Atlético com a vitória por 1-0 sobre o Palmeiras e agora é o terceiro colocado. Não faço contas, não me preocupo com a nossa colocação nesse momento, não me preocupo com quem será o adversário além do jogo do sábado seguinte. Arthur, tá aí essa vitória do Santos merecida, né? Ah, vitória merecida. Palmeiras no segundo tempo não deu um chute no gol. O que o Zé Teodoro falou, o campeonato, na minha visão, é fraccionado. Isso que o Zé Teodoro observou é perigoso pro Palmeiras, porque o campeonato pode estar chegando pro Palmeiras naquele momento que o Palmeiras vai cair de produção. Como todos os 20 times acabaram acontecendo nessa competição. Uma hora em cima, uma hora embaixo, e o Santos está crescendo. 6 pontos de diferença em 15 por disputar, pode fazer diferença sim, e o Santos pode buscar um espaço dele no alto da tabela, embora o Palmeiras acabou sendo beneficiado com a não vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro. Para mim está definido, o Palmeiras vai ser campeão, mas vai ser campeão com emoção. Eu acho que vai ficar até as últimas rodadas a definição do campeão brasileiro. Zé, e aí? Ah, eu também acho, Guina, que o campeonato ainda está aberto. O Palmeiras tem essa vantagem? Tem. Mas é uma vantagem que pode ser tirada por outro clube. Entendeu? E se o Palmeiras continuar com esse joguinho que fez contra o Santos, vai ter problemas contra o Internacional e vai ter problemas contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Internacional apenas empatou com o Santa Cruz em 1-1 no Beira-Rio, nesta 33ª rodada do Brasileirão. O Corinthians saiu da zona de classificação para a Libertadores e deu lugar ao Atlético Paranaense, que venceu o Cruzeiro por 1-0 em Curitiba. No Maracanã, o Fluminense recebeu vitória e as equipes empataram em 2-2. O rubro-negro baiano saiu na frente, sofreu a virada do tricolor ainda no primeiro tempo, mas conseguiu buscar o empate na etapa final. Com o resultado, o Fluminense foi a 48 pontos e chegou ao 8º lugar. Já o Leão chegou a 36 e segue em 17º lugar. Tá aí então, já falamos bastante sobre o Campeonato Brasileiro, Série A, tá aí os gols, nós discutimos, né? Em altíssimo nível com 2 jogadores. O Zé Teodoro, eu tenho uma mágoa do Zé Teodoro. Vá. Lá, Zé. Em 1900, os jogos foram... Lá vem. Os jogos foram em 87, mas pelo Campeonato Brasileiro de 86. Olha, ele guarda esse rancor até hoje, Zé. O Zé Teodoro tirou um título do Guarani. Tá certo que no jogo decisivo... Você tava com 3 amarelos? Jogou Fonseca. Jogou Fonseca no jogo decisivo. Joguei o São primeiro. Paulo foi campeão em cima do Guarani. Caramba, São Paulo e José de Assis Aragão. Aragato. José de Assis Aragato. Derrotaram o Guarani. Momento, quando aconteceu, eu tava acho que eu tava fora tava lá atrás do banco. Não, mas no primeiro jogo... No segundo jogo. No primeiro jogo, no Morumbi, você jogou. Joguei. Eu falando do segundo jogo. Nos 2 jogos, você jogou. O Careca tava atravessando uma fase que da onde ele, até da linha de fundo, Se ele chutasse, entrava. É momento de negociar, tem que aproveitar agora. Eu só sei que o Pita, parece que foi o Pita mesmo. Pita que ganhou de casquinha, sobrou pra ele. Ganhou de casquinha do Ricardo Rocha. Gol do Ricardo, foi. E fez o gol no finalzinho do jogo, não foi? Finalzinho do jogo. Acabando. Tocando o hino já. Foi. E eu falei, só quem pode salvar a gente aqui é o cara que tá vivendo um momento. A estrela, né? A estrela. Quando a bola procurou, ele botou a bola pra dentro. Você vê que coisa, né? Daí foi pra pênalti. A estrela é tão grande que foi pro pênalti. No Brasílio mesmo. Wagner Basílio meteu uma bica pra frente. Pita que não consegue ganhar de cabeça de ninguém. E o Wagner Basílio, depois ainda fez de pênalti. Chutou o chão, mas a bola entrou. A bola entrou. Chutou o chão, mas a bola entrou. E eu tenho o DVD desse jogo. De vez em quando que eu tô muito alegre, eu ponho esse DVD pra ficar um pouquinho triste. O Ricardo Rocha. Essa foi boa. Acho que foi... O Ricardo Rocha, que pra mim, foi um dos maiores zagueiros do mundo. Verdade. Essa partida. Pra te falar a verdade, eu joguei com 3 zagueiros, né? 2 zagueiros, eu posso falar que esse eu me dava liberdade para me descer. Vai, pode ir que eu te cubro. Ricardo Rocha, uma cobertura, e Dario Pereira. Nossa Senhora. Meu Deus. 2 maiores zagueiros que eu joguei. E ambos que viraram zagueiro, que o Dario Pereira era meia, Dario Pereira era 8. Ele chegou no São Paulo como ponta de lança. E o Ricardo Rocha só virou zagueiro central porque ele passou a ter uma contusão
no lateral Pubis, direito. Lateral direito, veio pro Guarani como lateral direito no Santa Cruz, um baita lateral direito. Uma contusão na Pubis, não dava mais para ele ir e voltar. Veio pra zaga e virou esse fenômeno. Que coisa, né? Brincadeira. Bom, Série B do Campeonato Brasileiro, na tela os resultados do final de semana. Arthur, Oeste 1, Luverdense 1. Foi terça-feira. Verdade. Você mandou a foto pra nós. Eu fui nesse jogo aí, um jogo muito ruim, né? Muito ruim. Fui eu e Edinho Campos. Barueri, né? Jogo ruim. Goiás 3, CRB 0. Surpresa, porque também achei. Eu até acho que o Goiás era o favorito, mas não pra 3-0 o Goiás, que foi o time que o Zé Teodoro começou a jogar. Arthur, mais um tropeço do Vasco 0, Avaí 0. Olha, se o Vasco não abrir o olho... Se não abrir o olho, vai acabar sendo engolido. Eu vou fazer uma colocação aqui. Eu tenho acompanhado os jogos do Vasco, achei o time do Vasco um pouco cansado da competição, do time mais velho. Um time velho. Já está sentindo, está na descendente. Também faltando 5 jogos. Pois viu? Então, complicado. Eu também acho, se o Vasco não arribar, olha que arriscado a não se classificar. Não tira o Atlético da liderança. O Atlético Goianiense está bem. Eu também acho que o Atlético já subiu, parabéns ao futebol de Goiás, que volta a ter um time na primeira divisão. Né? Criciúma 1, Londrina 1. Resultado normal, Londrina brigando pelo acesso, o Criciúma vai ficar na intermediária. Ô Arthur, eu tô vendo o Bragantino sem forças também, tomou de 4 do Paraná no Paraná. Lá? Eu não sei o que tá faltando. Faltando dinheiro. Dinheiro e linguiça. Tá faltando salário do jogador. Eu até imaginava, o Paraná era favorito nesse jogo, mas eu não imaginava o Bragantino perdendo de 4. E agora na próxima rodada que começa amanhã, no sábado, o Bragantino tem o jogo... É o jogo da vida dele. É o jogo do campeonato pro Bragantino. Até porque tem 5 pontos atrás. É contra o Oeste. Se o Bragantino não ganhar... Tá rebaixado. Esquece. Também acho. É Série C o ano que vem. Também acho. Virando a página, Náutico 2, Atlético Goianiense. Uma derrota que eu acho que lá em Recife... mas foi a vitória que o Náutico pode ter carimbado o passaporte. Olha, uma outra situação aí também, tem que o Givanildo já tem subido vários clubes. Pode ser uma possibilidade aí, outro que tem uma estrela. Verdade. Pode levar o Náutico à primeira divisão. E aí a gente olha pra cá pro Náutico e fala que besteira que fez o América Mineiro. Não existe. Que besteira fez o América Mineiro, hein? Nossa Senhora. Brincadeira. 2 treinadores na faixa etária quase de 70 anos, o Givanildo e o Geninho. O Geninho conseguiu levar o ABC ao acesso na Série C e o Givanildo... Eu vejo os quatro clubes... Quais que vão subir? Atlético, Náutico, o Vasco e Avaí. Eu vejo esses 4 clubes. Eu acho que o Bahia entra o Bahia nessa. vai subir. Mas vai tirar quem? Vai tirar qualquer um deles. Vai tirar o Vasco? Não, o Vasco não tira, mas tira o Avaí. Tira o Avaí. Vai tirar o Avaí. O Avaí tá hoje o quê? Em terceiro? O Avaí? Terceiro. Então, tira o Avaí. Sei não, hein? Tira o Avaí, o Vasco. O Bahia tá numa fase e jogando um futebol redondíssimo. Mas o Avaí, depois dessa simpática que conquistou lá no Rio de Janeiro... Quem sofreu toda a competição, que não teve uma queda assustadora, foi o Ceará, né? O Ceará sempre com o menino o Ceará, fez... Depois você não vai pegar implicância comigo. O que você vai falar? Peraí. O Ceará, ele não soube mudar o treinador quando tinha que mudar. O Sérgio Soares ficou 10 jogos. 10 jogos. O Sérgio Soares não é bom treinador? Não. Eu não gosto. Eu não gosto do Sérgio Soares. Não. Foi campeão já em vários lugares. Fala 2 lugares que ele foi campeão. Não sei. Se ele lascou campeão, agora. É você, no Santo André. No Santo André. Sorte de principiante. O Sérgio está precisando agora dar uma arrancada, porque ele teve a mesma situação no jogo no Bahia o ano passado, não foi? Igualzinho no Bahia. Depois no Ceará também. Igualzinho. Então precisa ter a chegada, né? Ele não vai chegar. Não, mas o Ceará não vai chegar. E tava ganhando esse jogo. Ganhando. Tava 1-0 pro Ceará, o Bahia do Guto Ferreira. Muito bem. É o time que melhor tá jogando hoje. Pra mim, é o Bahia. Esses times grandes ficam apostando. Mas é bom treinador. Quem? O Gilson. O menino do Ceará é bom treinador. Eu não gosto do trabalho do Sérgio. Ele precisa fazer como o menino aqui do Guarani. Marcelo Chamusca, Marcelo 2 anos também estava precisando e aconteceu com ele agora o acesso. Mas ele teve 2 vezes já. Eu vejo o Marcelo as coisas não demoram mais né? Com Fortaleza, 2 vezes seguidas. Eu vejo o trabalho do Marcelo melhor do que do Sérgio e vejo o treinador do Bahia, Guto Ferreira. Eu sou fanzaço do Guto e falo isso faz tempo, hein? Verdade. Faz tempo. Paysandu 2, Sampaio Correia 1. O Paysandu não acontece nada, o Sampaio já caiu. E Tupi 1, Vila Nova 0. Essa vitória deu ao Tupi
uma possibilidade. Verdade. O Tupi chegou aos 30 pontos, todo mundo embolado lá. São 5 equipes. Verdade. Digamos que 3 que o Sampaio já foi. São 4 equipes. Joinville, Bragantino, Joinville, Tupi. Bragantino, Joinville, Tupi e Oeste. E Oeste com 35, com 5 a mais. Eu acho que uma dessas equipes aí pode ser o Tupi, ou pode ser o Joinville, ou o próprio Bragantino. Dessas 4... Jogo decisivo pro Guarani contra o Oeste, que tá à frente. O Bragantino. Se o Bragantino ganhar, diminui para 2 pontos e praticamente empurra o Oeste, que o Oeste tem confrontos complicados depois. Ô Zé, obrigado pelo carinho de ter aceito o nosso convite aqui. Abraço a você e o Zé Teodoro, vou falar gente. de público. O Zé Teodoro, eu acho um baita de um treinador. Há 10, 12 anos atrás eu já queria o Zé Teodoro no Guarani. Ele dirigiu o Guarani no início de 2013, num momento complicadíssimo da vida política e econômica do Guarani. O Zé Teodoro precisa se expor mais, ele é muito tímido. É um baita treinador, o Zé Teodoro. Foi um dos maiores laterais que esse Brasil já teve, mas o Zé Teodoro precisa se... Tá trabalhando nisso aí já, né, Zé? Ele precisa voltar no mercado em alto nível, que é um baita treinador. Guina, muito obrigado, Arthur. Sem dúvida, nós vamos trabalhar. Certeza. Com certeza, e as coisas vão abrir as portas, vamos voltar a fazer bons trabalhos. Zenon, um grande abraço, satisfação estar aqui. Eu que gostei sempre do futebol do Zenon. Com certeza. Somos contemporâneos, né, parceiro? Muito obrigado, um abraço. Jogamos na época boa do futebol, né? Zenon, grande abraço, irmãozão. Valeu, Guina. Lembrando que quarta do craque, Zé Sérgio. E a Ótica Helena já está preparando o presente para o nosso grande ponto esquerdo, Zé Sérgio. Grande abraço. Arthur, abraço. Olha, uma notícia interessante. Aqui no interior, de família tem uma audiência massacrante. O Atlético de Sorocaba pediu licença. O Atlético de Sorocaba está fora da 3 e a vaga deve ir para o Tabuão. E o Tabuão, para comemorar essa vaga, está anunciando Túlio Maravilha. Ô, louco! Daí eu acabei de ler a notícia, achei que estava errada no futebol interior, mandei uma mensagem pensando que o Túlio fosse inaugurar a carreira como treinador. Sim, não, ele vai jogar. Seria disso o Capetinho, então. Os dois. O Capetinha começou no Tabuão, mas não deu sequência. Não deu sequência. Ele acabou saindo. Ele tá lá ainda, hein? Não tá. Ele saiu. Ele saiu. O Tabuão ficou em 3º lugar. Os 2 times que subiram da Bezinha para a 3, Portuguesa Santista e o Desportivo Brasil, que é de Porto Feliz. E o Tabuão vem com a 3ª vaga para disputar a A3. Grande abraço. Tchau, Arthur. Até amanhã. Até amanhã não, estamos indo. Até quarta-feira. Não, já vou falar isso já. Em todo o Brasil, nós estaremos daqui a pouquinho lá na Pizzaria e Restaurante Monte Cristo. Eu espero vocês amanhã, 11h30 da manhã, com Rede Família Esporte, primeira edição. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.